Existem muitos países com realidades extremas, mas provavelmente é difícil acreditar que em um dos países mais superpopulosos do planeta, milhões de pessoas possam sobreviver com menos de $15 por mês e ter uma expectativa de vida de menos de 50 anos. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer o Burundi, o país mais pobre, mas ao mesmo tempo, um dos mais extraordinários e resistentes do mundo. Burundi, um lugar com tradições tão surpreendentes como a do Kunyaza, o costume que faz com que suas mulheres sejam, provavelmente apesar das dificuldades econômicas e sociais que atravessam, as mulheres mais intimamente satisfeitas do planeta, porque um costume local as obriga a dominar a arte de dar prazer. Burundi é um país marcado pela miséria, tendo sido considerado por décadas o país mais pobre e menos feliz do mundo. Uma região onde a maioria de sua população não tem acesso à eletricidade e aos recursos mais básicos, vivendo em condições em que algo tão simples como ter uma bicicleta se torna um item de luxo reservado apenas para alguns poucos privilegiados com a capacidade de mudar suas vidas. Esse veículo tem um significado diferente no Burundi, pois não apenas simboliza status, mas também opções de sobrevivência, embora também coloque o proprietário em perigo, pois andar nas estradas desse país, considerado um dos mais perigosos do mundo, é um ato que pode literalmente custar sua vida, como você descobrirá em breve. A agressividade da vida no Burundi também se reflete em sua natureza selvagem e implacável. Suas águas são o lar de um dos predadores mais ferozes do mundo, o temido peixe-tigre Golias. Esse monstro da natureza, com sua mandíbula cheia de dentes enormes e afiados, simboliza perfeitamente a luta diária pela sobrevivência no Burundi. Um exemplo vivo do ditado "o peixe grande come o peixe pequeno", que infelizmente tem muito a ver com essa triste realidade. Você está pronto para descobrir as curiosidades, as realidades e os mistérios do país mais pobre e infeliz do mundo? Vamos começar. Bem-vindo ao Burundi, um dos países mais enigmáticos, mas infelizmente também um dos mais desafiadores da África. O Burundi é considerado o país mais pobre do mundo há mais de 6 décadas por agências como o Banco Mundial e o FMI, enfrentando condições extremas de pobreza e desigualdade. Com a maioria da população vivendo com menos de $15 por mês e famílias numerosas dependentes dessa renda, a realidade cotidiana é desoladora. Além disso, apenas uma fração da população tem acesso à eletricidade, e o desemprego afeta a maioria de seus habitantes, consolidando o Burundi como o país mais infeliz do mundo, de acordo com vários estudos. Como você verá, essa pobreza tem um impacto profundo em todos os aspectos da vida, razão pela qual a expectativa média de vida mal ultrapassa os 49 anos, enquanto o acesso a serviços básicos como água potável, educação e atendimento médico é extremamente limitado. Grande parte dessa realidade tem a ver com sua geografia e história, como você entenderá agora. Localizado no leste do continente, Burundi é um país pequeno, com um tamanho que poderia ser comparado a países como Bélgica ou El Salvador, ou ao estado de Maryland, nos Estados Unidos, mas com uma densidade populacional que o coloca entre os países mais populosos do mundo. Apesar de ter uma área de apenas 27.834 km², tem uma população de bem mais de 10 milhões de pessoas, o que o torna um território incrivelmente denso. Para se ter uma ideia, o Burundi ocupa o 17º lugar em termos de densidade populacional no mundo. Essa densidade extrema se deve, em parte, às altas taxas de fertilidade do país, já que o Burundi tem uma das maiores taxas de natalidade do mundo, o que é curioso, considerando que o país foi classificado como o mais pobre do mundo por décadas. Esse fenômeno pode estar relacionado a práticas e crenças culturais profundamente enraizadas, como o Kunyaza, uma tradição que incentiva a estimulação feminina e a satisfação íntima nos relacionamentos. Embora exploremos esse tópico fascinante mais adiante, basta dizer que esses costumes contribuíram para manter a alta fertilidade em uma nação que enfrenta as piores dificuldades da vida. Isso tem a ver com o fato de que, durante décadas, o Burundi foi considerado o país mais pobre do mundo e também o mais infeliz.
Isso tem a ver com o fato de que a maioria da população do país precisa sobreviver com menos de $15 por mês, o que equivale a aproximadamente 250 pesos mexicanos por mês, cerca de 8 pesos por dia. Além disso, e também por causa disso, a expectativa de vida no país é em média de 49 anos, um número que reflete as duras condições em que a população vive. Essas estatísticas não são apenas chocantes, mas revelam uma realidade que contrasta com a beleza natural e cultural do país. Uma vida de sobrevivência que tem muito a ver com a escassez de recursos e estilo de vida, com realidades como a que você conhecerá em breve, arriscando sua vida em uma das estradas mais perigosas do mundo, carregando enormes cargas nas costas em bicicletas sem freios. Essa pobreza tem raízes profundas na geografia e na história recente do Burundi. Por ser um país sem litoral, sua economia depende quase que totalmente da agricultura, um setor altamente vulnerável às mudanças climáticas e com produtividade limitada, devido à falta de infraestrutura e tecnologia. Além disso, o Burundi não possui recursos minerais significativos que possam ser explorados para gerar renda, o que o deixa em uma posição econômica extremamente fraca em relação à OAS, seus vizinhos africanos. O passado recente do Burundi também desempenhou um papel crucial em sua situação atual. Durante décadas, o país foi marcado por tensões étnicas e conflitos armados que devastaram sua infraestrutura e economia. A guerra civil, travada por mais de uma década, deixou marcas profundas não apenas na população, mas também na capacidade do país de avançar como nação. Um exemplo significativo dessa devastação é a redução drástica de sua população indígena. Os TWA, um povo pigmeu que habitou essas terras por milênios e são considerados os habitantes mais antigos do continente africano, já representaram a maior parte da população de Burundi. Entretanto, os efeitos letais de conflitos devastadores reduziram os TWA a menos de 1% da população atual do país. A população TWA foi drasticamente reduzida após a chegada dos Hutus e Tutsis, povos de origem bantu que migraram para a região séculos atrás. Os Hutus e os Tutsis, principalmente agricultores, estabeleceram estruturas sociais e políticas que relegaram os TWA às margens da sociedade. Essa dominação resultou em uma perda significativa de território, recursos e autonomia para os TWA, que historicamente dependiam das florestas para sua subsistência. Além disso, os conflitos étnicos entre Hutus e Tutsis, principalmente durante o trágico conflito em Ruanda, tiveram efeitos devastadores sobre os TWA. Embora não tenham sido o principal alvo desses conflitos, o deslocamento em massa e a violência generalizada afetaram profundamente os TWA. Como resultado, os TWA, que desempenharam um papel crucial na história e na cultura do Burundi, agora lutam para manter suas tradições e identidade diante da marginalização e do abandono. A situação dos TWA é um reflexo do impacto que o conflito teve sobre o tecido social do Burundi. Seu drástico declínio não é apenas um lembrete das atrocidades que sofreram, mas também um sinal de perda cultural e da necessidade de preservar a diversidade étnica que um dia enriqueceu esta terra. O exemplo dos TWA é um exemplo do que está acontecendo nessa sociedade, algo que também tem a ver com outro fator que contribuiu para a pobreza do Burundi: seu acesso limitado a recursos energéticos. Em Burundi, menos de 5% da população tem acesso à eletricidade, o que significa que a maioria das atividades econômicas é realizada de forma manual e rudimentar. Nas escolas e nas empresas, as restrições de energia levaram a soluções engenhosas e precárias. Por exemplo, em algumas comunidades, garrafas plásticas cheias de água e cloro, embutidas em telhados, são usadas como uma forma improvisada de iluminação durante o dia. Esse método, conhecido como luz de garrafa, refrata a luz solar e fornece brilho suficiente para iluminar os espaços internos sem a necessidade de eletricidade. Essas estratégias criativas refletem a resiliência das comunidades,
mas também destacam a urgência de melhorar a infraestrutura de energia do país. A falta de energia não apenas limita as oportunidades econômicas e educacionais, mas também afeta gravemente a assistência médica, o que tem um efeito direto na esperança e na qualidade de vida dos burundianos, pois os centros de saúde sem iluminação adequada ou refrigeração para medicamentos enfrentam desafios extremos para cuidar de seus pacientes, perpetuando um ciclo de pobreza e precariedade que parece quase impossível de ser quebrado. Além disso, Burundi enfrenta desafios significativos devido à sua posição geográfica. Cercado por países que também enfrentam problemas econômicos e políticos, o país tem poucas oportunidades de comércio ou de receber investimentos estrangeiros. Sua localização no coração da África Oriental também o torna vulnerável aos impactos de conflitos regionais e crises climáticas, o que dificulta ainda mais seu desenvolvimento. Devido a todas essas dificuldades, o Burundi tem sido classificado repetidamente nas últimas décadas como o país mais infeliz do mundo, de acordo com vários relatórios internacionais, como o Relatório da Felicidade Mundial das Nações Unidas. As restrições econômicas, a falta de acesso a serviços básicos, como eletricidade e assistência médica, e as cicatrizes de um passado marcado por conflitos étnicos e guerras civis, contribuíram para essa percepção. Para muitas pessoas no Burundi, a luta diária pela sobrevivência deixa pouco espaço para o bem-estar emocional, perpetuando uma realidade que contrasta fortemente com a riqueza cultural e a resiliência de seu povo. Uma luta diária que revela as desigualdades extremas no Burundi, onde algo tão comum quanto uma bicicleta é considerado um luxo. Nesse país, esse humilde veículo não apenas simboliza status, mas também esperança, pois ter acesso a uma bicicleta pode fazer a diferença entre a sobrevivência e o fim, em um país onde as oportunidades são tão limitadas quanto os recursos básicos. Para os burundianos, uma bicicleta representa mobilidade, emprego e a possibilidade de melhorar a qualidade de vida, embora muitas vezes, como quase tudo nesse país, essa realidade também tenha um alto custo de vida. O motivo por trás desse luxo está profundamente enraizado na economia e na geografia do país. No Burundi, a bicicleta é muito mais do que um meio de transporte. É uma ferramenta vital para o trabalho e a subsistência. Os agricultores a utilizam para transportar suas colheitas, como bananas, que são essenciais para a fabricação da tradicional cerveja de banana, enquanto outros a utilizam para longas rotas comerciais, ou até mesmo para acessar mercados distantes. Infelizmente, a aquisição de uma bicicleta está fora do alcance de muitos, devido aos custos desproporcionais. Se a maioria das pessoas em Burundi vive com menos de $15 por mês, e as bicicletas são vendidas por mais de $100, muitas pessoas teriam que gastar todo o seu salário por mais de meio ano para adquirir uma, o que impossibilita que muitos tenham uma. Apesar de sua utilidade e potencial para melhorar a qualidade de vida dos burundianos, esse meio de transporte também está ligado a um dos aspectos mais trágicos da vida no Burundi: suas estradas, que são consideradas entre as mais perigosas do mundo. Em um país com terreno montanhoso e infraestrutura precária, os ciclistas descem colinas íngremes em alta velocidade, carregando mercadorias que podem pesar centenas de quilos. Surpreendentemente, muitos ciclistas do Burundi descem ladeiras íngremes sem freios, pois o uso deles poderia causar o estouro dos pneus ou desequilibrar a carga devido ao peso que estão carregando. Isso torna cada pedalada um ato de extrema bravura, em que arriscar a vida se torna parte da rotina diária. A combinação de curvas acentuadas, clima imprevisível e condições ruins das estradas aumenta ainda mais os riscos, resultando em acidentes frequentes e trágicos, muitas vezes fatais. Apesar de se exporem a riscos mortais, muitos deles ganham apenas 90 centavos por dia, enquanto outros, os menos afortunados que não têm bicicletas, caminham quilômetros descalços carregando suas mercadorias na cabeça para ganhar menos de $1 por dia. Além disso, a relação entre ciclistas e motoristas de caminhão nessas estradas cria um perigo constante. Na tentativa de economizar esforços,
muitos ciclistas se agarram à esteira dos caminhões, uma prática que não só coloca em risco suas vidas, mas também as de outros usuários da estrada. As autoridades tentaram implementar regulamentações para evitar esse comportamento, mas os ciclistas, movidos pela necessidade, muitas vezes fogem delas. Nesse contexto, cada viagem de bicicleta é uma aposta pela vida. Um ato de coragem que reflete a resiliência e a criatividade dos burundianos diante da adversidade. Paradoxalmente, apesar dos riscos, a bicicleta continua sendo um símbolo de riqueza e sucesso no Burundi. Possuir uma bicicleta é uma conquista que abre portas para oportunidades de trabalho e melhora as condições de vida. Oficinas lotadas e agricultores que dependem desses veículos para levar seus produtos ao mercado demonstram sua relevância na economia local. Mas como você deve ter percebido, essa mesma relevância ressalta as duras condições de vida no país, onde o perigo e a pobreza coexistem com uma surpreendente força humana, enfrentando os desafios diários com admirável determinação. Felizmente para o povo do Burundi, nem tudo é adversidade e privação, pois uma de suas tradições culturais mais notáveis é o Kunyaza, uma prática íntima que coloca o prazer feminino no centro das atenções. Esse costume não apenas reflete o respeito pelas necessidades das mulheres burundesas, mas também incentiva uma abordagem mais humana e conectada, AOS, relacionamentos. Kunyaza, uma prática íntima profundamente enraizada na cultura do Burundi, é muito mais do que um ato físico. É uma arte que foi transmitida de geração em geração como parte de um legado cultural que celebra o prazer feminino. Esse ritual, que remonta aos tempos antigos, combina técnicas específicas de estimulação externa com uma conexão emocional entre os parceiros. Além do prazer, o Kunyaza representa um espaço de comunicação e respeito mútuo, em que o prazer de ambos os parceiros é considerado essencial para um relacionamento saudável. Além disso, a alta fertilidade no Burundi pode ter muito a ver com a manutenção dessa tradição do Kunyaza, pois é uma prática que promove a reprodução e a continuidade da família. Com isso em mente, gostaríamos de perguntar a você: o que você acha do Kunyaza? Você gostaria que ele fosse praticado em seu país? O que mais o surpreendeu no Burundi? Você gostaria de visitá-lo? Pause o vídeo e deixe seu comentário, pois essa é a melhor maneira de fazer parte deste canal e nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você os melhores vídeos todas as semanas. O mais incrível é como o Kunyaza resistiu e continua a ser praticado em um país com tantas dificuldades econômicas e sociais. Apesar das adversidades, essa tradição continua sendo um símbolo de orgulho nacional e parece ser uma das principais razões por trás das altas taxas de fertilidade do Burundi. De acordo com vários estudos, a celebração do prazer íntimo e a importância do vínculo emocional nos relacionamentos podem estar relacionadas à média de 5 filhos por mulher, uma das mais altas do mundo, que se destaca em uma região onde a luta pela sobrevivência é extrema e selvagem. Uma riqueza cultural que contrasta com a dura realidade de ser considerado o país mais infeliz do mundo, de acordo com o relatório de felicidade mundial das Nações Unidas. Essa nação luta contra a pobreza extrema, o acesso limitado a serviços básicos e uma expectativa de vida alarmantemente baixa. Essa realidade complexa de ser considerado o país mais pobre e infeliz do mundo se reflete assustadoramente no ditado "o peixe grande come o peixe pequeno". Essa frase, que descreve a luta brutal pela sobrevivência, assume um significado mais profundo na África, e especialmente no Burundi, onde as desigualdades e os desafios diários são tão palpáveis quanto em poucos outros lugares do mundo. É triste reconhecer que, em um planeta com recursos mais do que suficientes para sustentar toda a população, é desolador observar como, em países como este, a luta pela vida e pelas necessidades mínimas contrasta com o excesso e o desperdício em outras regiões. No Burundi, certamente não há símbolo mais apropriado para representar essa luta do que o peixe-tigre Golias, o predador mais temido do país. Esse monstro fluvial que habita as águas profundas do lago Tanganyika
ganhou sua reputação como um dos peixes mais vorazes e letais do mundo. Com seu tamanho imponente, que pode ultrapassar 2 metros de comprimento, e sua mandíbula repleta de dentes afiados, às vezes com mais de 10 centímetros de comprimento, ele é um predador letal. De fato, há relatos de desaparecimentos e ataques fatais atribuídos a esse peixe, acrescentando uma aura de mistério e medo à sua lenda. Seus dentes afiados, combinados com seu tamanho e força, fazem dele o rei dessas águas e um dos principais temores da população. O peixe tigre Golias encontra seu lar no Lago Tanganica, uma das maravilhas naturais mais impressionantes do Burundi e da África. Esse lago é o segundo mais profundo do mundo e abriga uma biodiversidade surpreendente, com espécies de peixes como essa que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Além disso, suas águas cristalinas, cercadas por montanhas e colinas, oferecem uma paisagem de beleza estonteante que contrasta com as dificuldades da vida cotidiana no país. O lago é uma fonte vital de vida para as comunidades locais, proporcionando meios de subsistência e um espaço para atividades econômicas como a pesca, mas também representa um lugar onde a natureza é tão selvagem quanto deslumbrante. Além do Lago Tanganica, Burundi esconde outras joias naturais que poucas pessoas conhecem. Entre elas estão as Cataratas de Carera, um conjunto de cachoeiras que oferecem um espetáculo visual e são um exemplo do poder indomável da natureza nessa região. Da mesma forma, a Reserva Natural da Floresta de Kibira, com sua densa vegetação e rica fauna, é um refúgio para várias espécies ameaçadas de extinção e um lembrete da biodiversidade que ainda persiste nesse país pequeno, mas fascinante. Essas maravilhas naturais são um contraste vibrante com as duras realidades humanas do Burundi, mostrando que, mesmo nas condições mais adversas, a beleza e a resistência da natureza podem florescer. Um país onde, além dos perigos que podem ser encontrados em suas águas selvagens, nas estradas ou em suas condições de vida diária, também é visto em suas moradias extremamente precárias, especialmente nas áreas rurais onde reside grande parte da população. Essas casas são construídas com materiais rudimentares, como barro, galhos, folhas de bananeira e telhados de palha, o que as torna altamente vulneráveis a intempéries, como chuvas e ventos fortes. Muitas dessas moradias não têm piso de cimento ou janelas adequadas, deixando seus ocupantes expostos à poeira, insetos e doenças. No interior, os móveis são mínimos ou inexistentes. Famílias numerosas geralmente compartilham um único espaço para dormir, sem camas ou colchões, apenas com esteiras no chão. A falta de acesso à eletricidade agrava essa situação, pois a iluminação vem de lâmpadas de parafina ou simplesmente do sol. A água potável é outro luxo ao qual muitas famílias não têm acesso, obrigando-as a percorrer longas distâncias para coletá-la em rios ou fontes comunitárias. Em um contexto em que a economia é marcada pela extrema pobreza, a mendicância é comum, mesmo entre aqueles que têm alguma forma de emprego, e a troca continua sendo uma prática comum para a aquisição de bens básicos. Essa dependência de métodos tradicionais de construção e subsistência perpetua esse ciclo de extrema pobreza, em que as famílias não têm meios para melhorar suas condições de vida. Essa realidade reflete as enormes dificuldades enfrentadas pelos burundianos em sua luta diária pela sobrevivência. Apesar das condições extremas de vida no Burundi, boa parte de sua população tenta sorrir para a vida com realidades como a cunhaza, e também com uma das cervejas mais extraordinárias e marcantes do mundo, uma cerveja feita de banana. Essa bebida, conhecida como urvarva, não é apenas um elemento da dieta diária, mas também um símbolo de unidade e celebração no Burundi. Fabricada a partir de bananas, essa cerveja artesanal é doce, levemente alcoólica e profundamente enraizada nas tradições locais, o que a torna uma protagonista indispensável em casamentos, reuniões e outros eventos sociais. A fabricação da urvarva é um processo fascinante que reflete a criatividade e a autoconfiança dos burundianos. As bananas,
uma cultura essencial no país, são fermentadas junto com painço ou sorgo para dar corpo e um toque único. Depois de fermentada, a bebida adquire um sabor característico que a torna especial e profundamente ligada às raízes culturais do Burundi. A urvarwa não é produzida apenas em pequenas quantidades para consumo local, mas também é compartilhada generosamente entre amigos e vizinhos, reforçando o senso de comunidade e solidariedade em uma nação que enfrenta tantos desafios. Além de ser uma simples bebida, a urvarwa tem um profundo simbolismo. No Burundi, compartilhar essa cerveja é um ato de hospitalidade e amizade, um gesto que convida a deixar de lado as preocupações diárias, pelo menos por um momento, e celebrar a vida com as pessoas próximas. Em casamentos, é comum que os anfitriões ofereçam urvarwa aos convidados como um sinal de boa vontade e prosperidade. Essa bebida, feita com dedicação e cuidado, incorpora a resiliência do povo burundiano, que encontra em suas tradições não apenas uma forma de se sustentar, mas também de preservar sua identidade cultural em meio à adversidade. Apesar dos enormes desafios que enfrenta, o Burundi continua a demonstrar que, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, o espírito humano pode encontrar maneiras de resistir, adaptar-se e buscar um futuro melhor. Uma das maiores curiosidades de Burundi, que reflete esse poder e a resiliência de seu povo, é a dança do tambor, uma tradição cultural única e vibrante. Nessa exibição espetacular, homens vigorosos tocam tambores enormes enquanto executam movimentos perfeitamente sincronizados que incorporam uma conexão com a natureza e simbolizam o poder. Os tambores, feitos à mão com madeira e pele de animais, ressoam com uma intensidade que parece imitar a batida do coração da própria terra. Essa prática antiga tem raízes profundas na vida social e espiritual do país, pois historicamente os tambores representavam a autoridade do rei, a unidade da nação e o equilíbrio com a natureza. Os tambores do Burundi não são apenas instrumentos musicais, eles são um emblema do orgulho nacional e da identidade cultural. Tradicionalmente, seus ritmos eram reservados para eventos importantes como nascimentos, coroações e funerais, reforçando seu papel sagrado na comunidade. Seu desempenho, que exige força, disciplina e sincronização, é um testemunho do espírito colaborativo e da resiliência dos burundianos, um povo que conseguiu manter sua herança viva, mesmo diante da adversidade. Com o passar do tempo, os bateristas do Burundi atravessaram fronteiras, alcançando fama internacional por suas apresentações apaixonadas. Eles levaram sua arte a palcos globais, ganhando reconhecimento como embaixadores culturais de seu país. Essas apresentações não apenas demonstram sua extraordinária habilidade, mas também chamam a atenção para as tradições e os desafios do Burundi, gerando interesse em sua história e cultura. Os tambores, como símbolo de esperança e resiliência, refletem a força de um povo que, apesar das dificuldades, continua a tocar com orgulho os ritmos de sua identidade. Apesar desses exemplos de resiliência, a diferença entre ricos e pobres no Burundi é uma das mais impressionantes do mundo. Enquanto uma pequena elite urbana tem acesso a bens, educação e oportunidades, a maioria da população rural vive em absoluta precariedade, sobrevivendo com rendas mínimas e dependendo da agricultura de subsistência. Esse desequilíbrio gritante não apenas reforça as dificuldades da vida, mas também alimenta as tensões sociais e políticas, agravando os problemas de sua população. A falta de oportunidades para a maioria dos burundianos cria uma sensação de estagnação, em que as oportunidades parecem estar reservadas a poucos privilegiados. Em 2014, o governo proibiu a corrida em grupo no Burundi, um exemplo de como as desigualdades e o controle político se manifestam na vida cotidiana dos burundianos. Justificada com o argumento de impedir atividades subversivas ou contra o governo, essa medida reflete o medo constante do regime de possíveis revoltas após anos de tensão e conflito político. Essas restrições, embora aparentemente insignificantes, limitam as poucas oportunidades que as comunidades têm de fortalecer sua coesão social.
A falta de espaço para a liberdade de expressão e a participação da comunidade impede que o potencial humano do país floresça, dificultando mudanças positivas no curto prazo. Apesar desse tipo de realidade, essas pessoas que lutam diariamente contra a pobreza e a desigualdade não desistem e buscam alternativas que lhes permitam melhorar sua qualidade de vida e a das gerações futuras. Nos últimos anos, houve um progresso pequeno, mas significativo, em áreas importantes, como educação, saúde e desenvolvimento agrícola. Iniciativas conduzidas por organizações internacionais, como o Programa Mundial de Alimentos e o UNICEF, contribuíram para melhorar a nutrição infantil e garantir que mais crianças tenham acesso à educação básica. Além disso, o governo do Burundi começou a implementar planos para aumentar a eletrificação em áreas rurais e melhorar a infraestrutura de transporte, o que poderia estabelecer a base para um crescimento econômico mais sustentável e seguro no país. Um exemplo de apoio externo vem de países como o Japão, que financiou projetos para melhorar a agricultura e a segurança alimentar no Burundi. Esse apoio inclui a introdução de tecnologias agrícolas sustentáveis, como sistemas de irrigação, que ajudam os agricultores a aumentar sua produtividade e a lidar com os efeitos das mudanças climáticas. Outro sinal de resiliência e esperança no Burundi é a crescente participação das mulheres na economia e na política. Organizações locais e estrangeiras têm trabalhado para capacitar as mulheres, permitindo que elas não apenas contribuam para o sustento de suas famílias, mas também para promover maior igualdade de gênero em uma sociedade tradicionalmente patriarcal. Como você viu, o Burundi tem uma riqueza cultural, natural e humana que merece ser reconhecida e valorizada. Sabemos que os desafios são enormes, mas também estamos confiantes na capacidade do povo burundiano de superar as adversidades. A resiliência de seu povo, combinada com o apoio da comunidade internacional e um compromisso renovado por parte de seus líderes, nos dá motivos para acreditar que um futuro melhor é possível. Do mundo sem censura, esperamos sinceramente que esse país, que passou por tantas dificuldades, possa em breve encontrar o caminho para um futuro mais feliz e próspero. Que a força e a capacidade de seu povo de superar as adversidades sejam recompensadas com mais oportunidades e bem-estar. Esperamos que esta jornada pelos mistérios e curiosidades do Burundi tenha sido tão empolgante para você quanto foi para nós. Com isso em mente, e com o esforço necessário para fazer esses vídeos, gostaríamos que você nos deixasse um belo like, e seu comentário é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo a cada semana. Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer um dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.